Estamos ainda em GED Service. Nesse momento, então, a gente vai iniciar a análise dos métodos ou das operações que são disponibilizadas pelo serviço relacionadas ao documento. Documento, então, que na nossa base de dados refere-se à tabela documento. Tá, ok? Aqui eu já tenho alguns testes. As operações que são realizadas, então, a gente vai iniciar pela análise do update e do delete, que são as operações mais simples. Começar pelo delete. O delete é uma operação que não é utilizada, apesar de eu disponibilizar ela como serviço, ela é uma operação que não é utilizada, porque na verdade a gente não tem exclusão de documento, exclusão física, né, da base de dados. E aqui então tem a operação de, ou melhor, deixa eu ver aqui. Na verdade ele chama o delete, mas ele não chama o delete do nosso Hibernate genérico, tá? Então vamos ver uma coisa aqui. Update, tá? Então a gente vai começar pelo delete. O delete que recebe um documento DTO. Um documento DTO. Lembrando que isso aqui é uma entidade que está mapeada pelo Hibernate. Isso aqui é um contrato de dados também, né? Essa entidade é um contrato de dados que é disponibilizado pelo meu serviço. E ela entra como parâmetro um documento, né? Atribuo um resultado -1, que resultado por enquanto é falso, e aí então já abro minha sessão com o Hibernate, ok? Como eu estou excluindo um documento, então atribuo a data de exclusão ao momento que foi chamado a minha operação e instancio o meu DAO genérico, passando o documento DTO como entidade e a minha sessão como parâmetro, ok? Seto nesse documento que veio como parâmetro o momento da exclusão, que foi obtido aqui em cima, né? E chamo o meu documento DAO realizando um update. Na verdade, então, não estou chamando o delete. Eu poderia, por exemplo, aqui o delete, chamando o delete, por exemplo. Poderia chamar ele aqui, mas eu estou atualizando apenas esse registro no meu banco de dados, ok? Passando o objeto documento. Na sequência, eu vou instanciar um segundo DAO, utilizando o mesmo NHibernate DAO, no entanto, definindo o tipo como versão documento DTO e passando a mesma seção que eu abri aqui em cima como parâmetro. Muito bem. Nesse momento, eu vou fazer uma inserção de uma nova versão de documento. Tá certo? Então, eu crio uma nova versão e aqui eu estou atribuindo um usuário fixo. A esta versão de documento eu atribuo o ID do documento associado, que é esse documento que veio de parâmetro aqui, né? Seleciono a última versão de documento disponível para esse ID de documento, seleciono a última versão, né? Chamo um session.evict. Nesse momento, então, eu estou desvinculando da minha seção do Hibernate essa versão de documento que eu obtive e vou setar novos campos. Primeiro é a data de exclusão, é uma versão que refere-se a uma data de exclusão. Vou atribuir a ação E, que significa exclusão, e vou chamar o mesmo DAO, que é esse DAO que foi instanciado aqui em cima, para salvar essa nova versão de documento. Ao final, eu chamo um session.flush, atribuo o resultado 0 e retorno esse valor 0, dizendo que a operação foi concluída com sucesso, ok? Então essa aqui é a operação de exclusão. Lembrando que essa operação de exclusão, na verdade, eu não excluo da base de dados, eu apenas faço uma exclusão lógica, né? Atualizando alguns campos das minhas tabelas e incluindo uma nova versão na minha tabela de versão de documento, informando que foi realizada uma operação de exclusão pelo usuário 1 para o documento tal, para o documento que veio como parâmetro. Um método de update muito parecido, update documento, né? Recebe também um documento DTO como parâmetro. Esse documento será utilizado mais para frente. Mesmo início, né? Obtenho uma sessão. Configuro minha data de alteração, chamando o datetime_now. Crio meu DAO genérico. Atualizo o documento
atualizo esse documento que veio como parâmetro e seto a data alteração. Na verdade, não seto a data de alteração nesse documento, né? Simplesmente esse documento que veio como parâmetro eu atualizo no banco de dados e, na sequência, instancio um novo documento, uma nova versão do documento down, a partir do meu NHibernate genérico, crio uma versão de documento DTO, seto o ID de usuário e seto o meu ID do documento que veio para ser atualizado, ok? A partir daí eu busco a última versão do documento que eu tenho no banco de dados, faço o mesmo procedimento, session.evict, para desvincular esse meu documento da minha sessão do Hibernate, calculo um novo hash para o meu arquivo que vem nesse documento. Por que isso? Porque o documento o que pode ter sido alterado no documento pode ter sido o arquivo, então por esse motivo eu calculo um novo hash. E aí, então, eu salvo esse arquivo, persisto esse arquivo no meu HD. Isso aqui a gente vai analisar na sequência. Então, calculo um novo hash, incremento a versão, tá ok? Faço um incremento de versão, seto a data de alteração na data e hora dessa nova versão, marco a ação como A de alteração, seto um novo caminho do arquivo, caso ele tenha sido alterado, que vai ser modificado, né? Se não for alterado, vai permanecer o mesmo. E aí chamo o meu DAO genérico para salvar. Okay? Observe que aqui no meu método delete, por exemplo, faltou o incremento da versão. Né? Então esse trecho de código aqui pode ser incluído exatamente nesse ponto aqui. Tá ok? Porque faltou o incremento da versão do documento. Então, em relação ao método de atualização, era isso, né? Basicamente, ele pega o arquivo, verifica se tem um arquivo novo, incrementa a versão, inclui uma versão de documento nova com data de alteração, marcando a ação de alteração. E a gente vai dar uma olhada, então, no salvar arquivo. O meu objeto documento DTO, além das entidades que ele tem, ou melhor, dos atributos que ele tem relativos ao banco de dados, ele tem um outro atributo, que é um arquivo DTO, que é representado por essa classe aqui, e na verdade ela é o arquivo que vai vir do nosso cliente, seja tanto o arquivo que foi digitalizado pelo scanner, quanto o arquivo que foi incluído ou selecionado pelo cliente. Tá ok? Essa entidade, então, também é um contrato de dados com seus membros de dados. Ela tem uma constante, que é o endereço em que eu gravo esses documentos. Tá ok? E tem também alguns atributos, né? Informação do arquivo e 2 memory streams. O primeiro refere-se ao arquivo propriamente dito, ao arquivo que está sendo salvo, e o segundo refere-se à assinatura, caso esse arquivo seja um arquivo assinado. Aqui eu tenho 2 métodos, um que indica o caminho no servidor e o outro que indica o caminho no servidor da assinatura. E eu tenho esse método que indica o caminho no cliente, mas esse método aqui não é utilizado, né, por enquanto. Está aqui, mas não é utilizado. Além desses 2 métodos, eu tenho um método para cálculo do hash. Né? O hash é um cálculo que é realizado em cima desse memory stream aqui. Né? Então, eu crio um objeto MD5 e a partir desse memory stream eu chamo um compute hash e retorno esse hash para o chamador. Né? Então, okay? Esse hash, então, é utilizado tanto no armazenamento da assinatura quanto no armazenamento do meu arquivo no servidor. Isso aí a gente vai ver quando nós executarmos a aplicação. Muito bem, então salvar arquivo trabalha em cima do arquivo DTO, ok? Arquivo DTO que é um componente, uma propriedade do meu objeto documento DTO. No momento que a gente chama esse salvar arquivo, nós vamos criar um file stream que vai gravar no caminho servidor, que é este caminho que foi definido no arquivo DTO, que é esse caminho aqui. Então ele vai gravar no servidor, né, vai escrever no servidor esse arquivo que veio no memory stream com parâmetro, e na sequência, se tiver uma assinatura, caso haja assinatura, então nós vamos criar um novo
FileStream. E esse FileStream, então, vai persistir no servidor a assinatura, o arquivo de assinatura, o nosso XML de assinatura. Tá ok? E vai escrever também a mesma coisa, filestream.write, onde ele vai gravar nosso arquivo de XML de assinatura. Então, em relação ao método de atualização e o método de exclusão de documentos do servidor, a estrutura deles é bastante parecida, que são essas duas estruturas aqui. Eu tenho basicamente a atualização da tabela documento. Nos dois casos eu tenho atualização das tabelas ou da tabela documento e inclusão do controle do log de versão na tabela versão documento. Lembrando que aqui a gente percebeu que falta o incremento da versão o incremento dessa versão que foi incluída no banco de dados, tá certo? Na sequência a gente continua analisando os métodos do nosso servidor, especialmente em relação a salvamento e seleção de um documento, tá ok?